Vamos falar agora sobre classificação de cadeias, tá bom? Já vimos algumas cadeias carbônicas, agora nós vamos aprender a classificar essas cadeias orgânicas. Primeira observação, trata-se de uma cadeia aberta ou fechada? Formou-se um ciclo ou não formou um ciclo? Tá? As cadeias abertas também são classificadas como alifáticas ou acíclicas. Já as cadeias fechadas são classificadas como cíclicas ou fechadas, ok? Bom, uma vez que você identificou se a cadeia é aberta ou fechada, você vai analisar quanto à ligação, quanto à disposição e quanto à natureza. Quanto à ligação, uma cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. Observando apenas as ligações entre carbonos, você diz que a cadeia é saturada quando ela só apresenta ligações simples entre carbonos. Se a cadeia apresentar dupla ou tripla ligação entre carbonos, aí você diz que a cadeia é insaturada, tá? Muito cuidado, você vai observar as ligações entre carbonos. Então, novamente, se só tem ligações simples entre carbonos, saturada. Se aparecer dupla ou tripla entre carbonos, insaturado, tá? Isso quanto à ligação. Bom, quanto à disposição, a cadeia ela pode ser normal ou ramificada. Uma cadeia normal é a cadeia que apresenta apenas duas extremidades de carbono, tá bom? Em geral, você tem carbonos primários e secundários. Agora, temos que tomar um cuidado ao analisar dessa forma. Nós podemos ter cadeias ramificadas apenas com carbonos primários e secundários. Então, o ideal é que você analise a cadeia carbônica, a estrutura, o esqueleto apenas de carbonos, observando as extremidades. Com apenas duas extremidades de carbono, você diz que ela é normal. Com 3 ou mais extremidades, ramificada. Ou seja, se a cadeia apresentar carbonos terciários ou quaternários, terciários que se ligam a 3 carbonos, quaternários que se ligam a 4, você já tem uma cadeia ramificada. Mas vale a pena ressaltar, eu posso ter uma cadeia ramificada apenas com carbonos primários ou com primários e secundários. Por isso que o ideal é você analisar a cadeia observando as extremidades de carbono, tá? Nesse caso, se a cadeia for fechada, você diz que ela é normal quando não há carbonos fora do ciclo e ramificada quando há carbonos fora do ciclo. Tá joia? Bom, e quanto à natureza, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Você diz que a cadeia é homogênea quando não há presença de heteroátomos. Bom, o que seria um heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre carbonos. Tá bom? Se a cadeia apresenta heteroátomos, ela é heterogênea. Se a cadeia não apresenta heteroátomo, ela é homogênea. Tá joia? Tudo bem? Bom, a cadeia fechada, ela ainda pode ter uma segunda classificação. Ela pode ser classificada como alicíclica ou aromática. O aromático é uma cadeia fechada com 6 carbonos e 3 duplas ligações intercaladas. Esse aromático pode ser heterocíclico. Aí não haverá a presença de 6 carbonos, mas você terá as duplas intercaladas no ciclo. Uma cadeia alicíclica é toda cadeia fechada que não seja aromática. Ou seja, toda cadeia fechada diferente de um aromático, ela pode ser denominada uma cadeia alicíclica. Tá bom? Tudo bem? E aí você tem as funções que nós estamos começando a aprender, né? A primeira função que nós aprendemos, a função dos hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Compostos orgânicos que só apresentam carbono e hidrogênio. Esses hidrocarbonetos podem ser classificados em, ou identificados ou diferenciados em grupos diferentes. 2 grandes grupos. Os hidrocarbonetos de cadeias abertas, os hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Os hidrocarbonetos de cadeias abertas podem ser assim denominados: grupo dos alcanos, hidrocarbonetos de cadeias alifáticas com ligações simples. Alcenos, hidrocarbonetos de cadeias alifáticas com uma dupla. Alcinos, hidrocarbonetos de cadeias alifáticas com uma tripla. Alcadienos, hidrocarbonetos de cadeias alifáticas com 2 duplas. Ciclanos,
hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma simples, ciclenos hidrocarbonetos de cadeias fechadas com uma dupla, e os aromáticos, né? Se tratando dos homocíclicos, cadeias fechadas com 6 carbonos e 3 duplas ligações intercaladas. Tá bom? No próximo bloco, ou numa próxima aula, veremos os compostos oxigenados e nitrogenados.